Olá, olá! Chegamos com o Território NBB Caixa, o seu podcast do NBB. Eu sou Rodrigo Lazzarini e essa semana tenho ao meu lado uma presença mais do que especial, VIP eu diria aqui nesse podcast. Giovana Teresino, a nossa repórter do NBB. Tudo bom, Gi? Tudo bem, Laza? Chega de voz masculina nesse podcast, né? Precisamos de você aqui um pouquinho. Fiquei muito feliz com o convite, honrada. Minha Olha. primeira vez gravando um podcast, então já peço desculpas se não ficar perfeito, como o pessoal de casa já está acostumado. Não, imagina. Mas vamos Gigi. brincar, vamos se esforçar aqui e falar muito sobre basquete. Tô animada. Exatamente. Bom, só para você se situar nesse podcast aí, vamos falar muito de basquete, obviamente, da Bola Laranja. Vamos começar a falar sobre o São Paulo, que chega no NBB fazendo sua estreia. Tivemos recordes de triplo-duplo com o Jorginho, que vamos destacar, destrinchar aqui. Giovana Teresino estava no ginásio no dia do jogo. Vamos falar do título paulista de Franca. Vamos falar do Pinheiros na Sul-Americana. Tá pronta, Gigi? Prontíssima. Primeira semana de basquete agitada. Muita coisa pra gente falar. Muita informação nova, bacana, feitos. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, pra gente começar, Gi, vamos dar um anúncio que já está no nosso site, inclusive, né? Quem segue lá, lnb.com.br, já viu isso. Mas a Budweiser renovou o seu contrato com a Liga Nacional de Basquete por mais 3 anos. Isso é ótimo pra gente. E nesse novo contrato teremos uma parceria diferente. Várias ativações, Exato. né, em conjunto com a Liga Nacional de Basquete. Logo de cara, muito feliz com esses 3 anos de patrocínio, né, de contrato com a Budweiser. E dá para puxar o gancho já, né? Eles vão fazer várias ativações no Jogo das Estrelas, nas finais do NBB Caixa, mas também durante o campeonato. E uma Exato. dessas ativações é o King of the Week. Adorei isso em inglês. Tradução? O rei da semana, né? Muito legal isso. O cara que ganhou, que foi o destaque da semana no NBB Caixa. Além do King of the Week, Gi, que você falou, teremos o King of the Month. Você traduz agora essa. O rei do mês. O destaque, né? O destaque do mês. Do nosso mês do NBB Caixa. Teremos também, como você falou, o King of the Season, ou o MVP. MVP, né? mais fácil. Mais conhecido como MVP da temporada regular. E aí depois os prêmios que você falou nas finais, né? Além de ativações no Jogo das Estrelas, o nosso show do intervalo será oferecido pela Budweiser. Pela Budweiser. Eu tô ansioso pra saber quem vai cantar, viu? Eu também. Façam suas apostas. O pessoal pode comentar já, inclusive, Claro. né? Dar umas dicas aí, quem vocês gostariam de ver no intervalo do Jogo das Estrelas. Será que você vai lá subir no palco, Gigi, pra cantar? Não. Você deixa essa? Essa eu passo. Muito bem. Bom, e pra gente começar, então, pra gente abrir esse podcast maravilhoso, vamos ao King of the Week dessa primeira semana de NBB Caixa, que não poderia ser nada mais, nada menos do que Jorge de Paula, o Jorginho, ala armador do São Paulo. Eu não sei você e o pessoal de casa que tá acompanhando aqui o podcast, mas na terça-feira, quando São Paulo jogou contra o Corinthians, o primeiro triplo-duplo do Jorginho, eu já tinha carimbado. Pode entregar King of the Week pro Jorginho. E aí, depois do segundo feito, né, não satisfeito, ele falou, tudo bem, vamos fazer mais um contra o São José. Tá jogando demais o Jorginho, Laza. Tá jogando muito, Gi. Então, pra gente contextualizar isso daqui, né, na primeira partida da história do São Paulo no NBB Caixa, foi um majestoso contra o Corinthians no Parque São Jorge. O Jorginho conseguiu, né, os números de 21 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, né? Então, assim, ele, além de conseguir o triplo-duplo, ele ajudou muito o São Paulo na vitória do Corinthians, nesse majestoso que tinha, né, todo um glamour da gente trazer essa rivalidade sadia para dentro das quadras, né? Eu acho que o mais importante desse feito é a gente destacar como o Jorginho tá jogando solto. A declaração que ele deu depois da partida, abro até aspas aqui, ele falou o seguinte: fui simplesmente eficiente nos 3 quesitos dentro de quadra. Ele fala com uma naturalidade, então a gente percebe o quanto ele está solto e à vontade, jogando muito confortável nessa equipe do São Paulo.
A gente escutou algumas declarações do técnico Mortari e até do próprio Fernando Rossi, né? Sim. Que também fala bastante sobre o Jorginho, teve uma convivência com ele durante a época do Pinheiros. Então, isso é importantíssimo. A gente estava esperando o Jorginho que a gente via na LDB, principalmente, né? Sim. Então, foi muito legal já ver ele dessa forma no NBB Caixa. Fez um ótimo paulista, foi o jogador mais eficiente e agora retorna às quadras com uma explosão absurda, jogando solto, jogando bonito. Acho que quem acompanhou de casa tem a mesma opinião que a gente. Não tem como ser diferente. Sim, encaixou no sistema do Mortari, né? Com o Chamel do lado, o Renan tá jogando muito bem, o próprio Léo Mendel voltou muito bem para a equipe de São Paulo. Com certeza nós vamos falar e muito dessa equipe do Morumbi, Giovana. E aí na sexta-feira, né, com você inclusive estava presente no estádio do Morumbi, ao lado de Guilherme Maia, Ricardo Bugarelli, na belíssima transmissão que você sempre faz, né? O São Paulo venceu o São José por 73-67 e o Jorginho mais uma vez anotou um triplo-duplo com 10 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, quebrando assim um recorde, né, que se torna o primeiro jogador na história do NBB a anotar 2 triplos-duplos seguidos. Na sequência e na mesma semana. Né? Não deu nenhum respiro de um jogo ou outro, foi literalmente na sequência. Mais uma vez, jogou muito bem. Esse time do São Paulo tá engrenando. Tá encaixando aos poucos. Estou bem ansiosa para ver no decorrer da temporada. E quando eu entrevistei o Jorginho no final do jogo, o mais engraçado foi que ele não sabia que ele tinha feito outro triplo-duplo. Eu fiz Conta essa pergunta... história direito, não é possível. Pois é, ele veio todo tranquilo, tomando um energético. Eu falei, caramba, Jorginho, mais um? Assim a gente fica mal acostumado, né? Ele falou, olha, eu nem sabia que eu tinha feito triplo-duplo, perdidaço. Aí eu falei, pois é, mais um. Porque ele pegou primeiro os rebotes e deu as assistências para depois fazer os 10 pontos, Isso, aí né? começou aquela contagem. Ele tava com 6 pontos no terceiro quarto. E aí todo mundo começou a contar, né? Ele errando um lance livre ou outro. E a gente na beira da quadra, só com a mão. Aqui 1, 2, faltam 4 pontos. E aí quando ele fez foi muito bacana, nem ele percebeu. Mas a declaração foi igualzinha à declaração pós-jogo contra a equipe do Corinthians. Ele fala de uma forma muito natural. Ele falou pra mim, tô vivendo o meu melhor momento jogando... Acabou de ser pai. Muito legal também, né? Olha, isso nem eu sabia. Ok. Você viu, acabou de ser pai, Jorginho. Então são muitos os fatores que agregam, né, para ajudar o desempenho dentro de quadra. E ele falou isso pra mim, tô jogando meu melhor basquete, tô vivendo meu melhor momento, o Mortari me dá muita liberdade, eu sei que eu posso errar. Isso é legal, né? Sim, porque o jogador certeza. ousa a partir do momento que ele tem esse feedback da comissão técnica. Então tá solto o menino Jorginho. Tá jogando muita bola. Quem sabe, né, a gente vai poder vê-lo em breve na NBA. Quem sabe, né? A gente já sabe que ele participou de uma Summer League, já teve uma oportunidade no Houston. Talvez voltando para os Estados Unidos em breve. Aí a gente torce pelo sucesso do Jorginho. Também pode ajudar na seleção brasileira, né, Gigi? Que a gente sabe dessa renovação, né? O Brasil vai passar agora pós-Copa do Mundo. É um nome que com certeza o técnico Petrovic já está de olho, né? Então, pra gente fechar, por favor. Eu acho curioso, porque sempre teve essa dúvida sobre a posição do Jorginho, né? Se atua mais como armador, se passa como um ala. Queria até sua opinião. Eu acho que o Mortari está utilizando mais como armador. Mais como armador. E aí é algo bem curioso, de ofício, né? De ofício. Sim. O que torna isso muito bacana e bom para a equipe do São Paulo, porque normalmente a gente fala de armador, a gente fala o quê? Daquele jogador baixo para os padrões do basquete, Exato. né? Mas um jogador baixo, que tem uma agilidade, um gingado, joga, infiltra. E o Jorginho tem todos esses fatores de quadra, mas ele é grande, ele é forte. Então isso também é um atrativo muito bacana que agrega a posição para a equipe do São Paulo. Sim. Então encaixou muito bem, eu acho. Exatamente, eu concordo muito com o que você falou, que o Jorginho é um armador de ofício, né? No Paulistano a gente viu na temporada passada, ele dividia a bola em muitos momentos com o Iago e tendo que cair para a posição de número 2. Então assim, eu acho que ele se encaixou, ele achou a posição dele, né? Ele tem um controle de bola muito bom, tem um arremesso de fora que está caindo agora também. Então assim, foi o que você falou, é um jogador completo, Giovana Teresino.
É isso? Ansiosa para os próximos capítulos. Terminei minha entrevista com ele na sexta-feira falando isso. Estamos mal acostumados. Será que teremos mais? Espero que sim. Né, com certeza. Bom, então, mais uma vez, Jorginho é o King of the Week, oferecimento da Budweiser, Gigi. Cabia uma gelada aqui agora, hein? Eu ia falar isso agora. Ganha cerveja? Ah, podia. Já pensou? Uma Bud. geladeirazinha da Bud? Com uma cervejinha? Botar o barulhinho agora da cerveja entregar, abrindo? só entregar aqui na Liga Nacional de Basquete, estamos prontos, né? A gente bebe aqui uma ou outra durante a gravação do podcast, não pode? Não pode, Que eu não pena. deixo. Ah, tá bom. Bom, passando a outro jogo muito, né, um duelo equilibrado, duelo dos maiores campeões do NBB Caixa, Giovana. Tivemos na sexta-feira Flamengo e Brasília, na capital federal, lá na SEB. E o Flamengo venceu um duelo, assim, muito apertado. Um jogo que decidido nos minutos finais. Poucos títulos dentro de quadra, né, Lázaro? Só 9. Só 9. Só 9. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desses destaques dos dois times. Assim, eu acho que a gente vai falar muito dessa equipe do Flamengo, como a gente já vem falando, né? Que o Gustavinho, o Flamengo é o atual campeão, o Gustavinho conseguiu adicionar mais algumas peças, como o Zach Graham, que para mim um dos melhores jogadores do último NBB Caixa. Foi uma baita contratação do Flamengo. Sim, e o Brasília se encaixando, né? O Brasília também, a gente lembra na temporada passada, lutando, e eu acho que esse ano é um time que pode, com certeza, brigar por uma vaga nos playoffs. O legal desse duelo, pra mim, obviamente, foi o equilíbrio do início ao fim, aquele jogo emocionante, né? Que você não consegue, de fato, mudar de canal. Foi decidido, sim, nos minutos finais. O Brasília até conseguiu segurar a frente no placar, né? Mas tomou o revés no final do último período. E destaque pro Ronald, pelo lado da equipe do Brasília. Ronald, legal ver esse retorno dele, né? A chance que a equipe dá novamente para o jogador. 20 pontos e 16 rebotes, duplo-duplo para o Ronald. Foi muito bem. Só que do outro lado, eu acho que vale destacar que a gente tem uma equipe mais completa, que rotaciona, tem mais opções. Sim. E isso auxiliou o Flamengo na hora de fechar o jogo, né? Com certeza, né? Só passando aqui o placar final 86-81 pro Flamengo, Gi. E Marquinhos, o grande destaque com 21 pontos. E a gente fala, né, uma coisa que eu falei com o Douglas na semana passada. O Flamengo, cada jogo vai ter um jogador que vai ser o destaque. Nesse último jogo, o Zeke não aplicou a lei do ex, né? A gente brinca, né, da lei do ex. O Zeke foi muito bem marcado porque justamente o pessoal de Brasília conhece o seu estilo de jogo. Então a bola sobrou pro Marquinhos. No próximo jogo é o Olivinha. No outro jogo é o Rafael Mineiro. O Léo Demetrio, que veio muito bem também. Então, assim, como você falou, acho que o Gustavinho tá conseguindo colocar essa rotação ainda mais forte do Flamengo, né? Isso desde a temporada passada, né, Lázaro? O Gustavinho, já com o paulistano, a gente já percebia como a rotação era algo importante. Quando ele assumiu a frente do Flamengo, tem mais opção ainda. Desde a temporada passada, a gente fala muito sobre as possibilidades da equipe do Rio de Janeiro e facilmente o Gustavinho consegue montar 2 elencos, 2 quintetos titulares para a disputa, e isso auxilia muito. Rotação, que é importante, e cansa menos atletas, né? Por isso que a gente sempre vai ver a pontuação muito bem distribuída. Então, para esse jogo, 3 destaques. Marquinhos com 21, Mineiro com 17 e o Léo Demetrio com 14, mas muitos outros jogadores auxiliaram também, né? Sim, sim. Então, assim, a base do Flamengo é muito forte, a gente já sabe disso. É um time que a gente vem falando em todos os podcasts que com certeza vai estar brigando lá em cima no G4, né? Brigando por uma vaga, ter um mando de quadra nos playoffs. Então a gente vai ficar de olho com toda certeza. Como você destacou, Gigi, 9 títulos em quadra, 6 para o Flamengo, 3 para a equipe do Brasília. É um duelo de peso, né? Tem que respeitar mesmo o confronto entre Flamengo e Brasília. A torcida também lá de Brasília sabe disso, então a atmosfera estava muito bacana. Ginásio lotado na SEB. Lotado, foi um jogaço. Caldeirão. Quem sabe você não pinta lá fazendo uma transmissão? Já pensou? Temos Mariana Fraga à frente das reportagens lá em Brasília. Tá mandando super bem a Mari. Mas quem sabe, um joguinho ou outro é bom, né? Sim, matar saudade. Matar saudade, né, Gi? Muito legal. Agora, depois você vai explicar mais você passando a bola para outros repórteres, né, Giovana? Ah, importante, faz parte. Tô muito feliz, a gente fala sobre isso. Depois falaremos. Bom,
Um jogo que fechou a semana do NBB Caixa no último sábado, com transmissão da Band, foi o duelo entre Franca e Corinthians, decidido também, Giovana, nos últimos segundos. A gente fala desse equilíbrio do NBB Caixa cada vez maior, né? Um jogo que foi... Corinthians manteve no placar o jogo inteiro. No terceiro quarto, Franca chegou a abrir 10 pontos, só que no último, Corinthians reagiu, mas não conseguiu fechar o jogo. O jogo foi aqui em São Paulo, no ginásio Vlamir Marques. O SESI Franca levou a melhor, 89-87, ou seja, olha o equilíbrio, 2 pontinhos. Mas o curioso desse duelo são as vezes que eles se enfrentaram só nessa semana, nos últimos dias, né? Nas últimas horas, né? Foram muitos os confrontos pelo Campeonato Paulista. Então, quando chegou no duelo de sábado pelo NBB Caixa, a gente já esperava um confronto equilibrado, porque as duas equipes se conhecem muito bem, se estudaram muito para a final do Paulista. E foi o que a gente viu dentro de quadra. Não tivemos surpresas, eu acho que foi o que você falou, foi um jogo de ajuste, onde o Saviani conseguia parar alguns jogadores, como o Lucas Dias, como o próprio Hetzheimer, e aí tivemos o protagonismo de Luciano Parodi, Giovana. A lei do ex! A lei do ex foi aplicada. Funcionou! E muito bem, foi o grande destaque da partida pelo lado do SESI Franca. 25 pontos. E 7 assistências. O Robinson tá surpreendendo também pela equipe do Corinthians, né? Sim. Tá entrando muito bem, se destacando, auxiliando bem a equipe. Era aquele jogador X, a gente pode falar assim? Pode falar, X. Tem que olhar, né? A gente tem que observar pessoalmente para entender um pouco mais e tá surpreendendo de uma forma bem positiva. Eu acho que ele tá ajudando muito o Fuller, ele tá tirando, né? Porque a gente sabe que o Fuller é o cara do Corinthians, é o cara que vai pontuar, e ele tá tirando um pouco dessa responsabilidade. Ele tá tomando também, ajudando o Fuller, na verdade, na produção ofensiva. Tá desafogando um pouco. Eu né? acho que sim. Isso auxilia também, é mais uma opção pro Corinthians. Sim, e foi o que você falou, né? O time do Franca também, como o Flamengo, tem um banco profundo. A gente sabe que sai o Parodi, entra o Elinho, né? Que é o capitão da equipe. Sai o Hetzheimer ali, ele pode espaçar o Lucas, espaça a quadra. Então é um time completo do SESI Franca Basquete. Também vai estar brigando nas cabeças. E ele estreia no NBB Caixa com uma grande vitória, como você falou, né? Então fica esse duelo aí também, que já virou uma rivalidade depois da final do Paulista. Ah, né? Virou total uma rivalidade. A gente via dentro de quadra, né, os ânimos aflorados. Obviamente, o Corinthians queria muito essa vitória para tentar dar aquele troquinho de forma saudável, né? Exato. Mas só para dar o troco. Outra coisa que eu queria destacar nesse duelo, Vamos lá. estatística mesmo, que eu fiquei impressionada, 5 de 5 pro Parodi nas bolas de 3 pontos. Foi realmente muito bem, muito bem. Tava on fire, Tava Giovana. on Não fire. errou nada nas bolas de 3 pontos. Além dessas 7 assistências, ele teve uma bola tão linda que o David Jackson deu um passe por trás das costas para ele. Ele fez uma finta dentro do garrafão. Foi um cara, assim, simplesmente fantástico. Ele não tava a fim de errar, eu brinquei ainda, né, que é um cara que, acho que se eu não me engano, ele chutou para 31, fez 25. Então, foi um aproveitamento espetacular de Luciano Parodi. A gente falou até agora de 3 equipes que estão brigando no topo, né? Isso nem uma opinião minha, mas uma opinião dos fãs mesmo. Quando a gente faz a transmissão da web, a gente sempre pergunta, faz a enquete, né? Bugarelli, Maia, os favoritos ao título mesmo. E Sim. todo mundo sempre coloca SESI Franca, Flamengo e o Corinthians também. Eu acho que é mais uma questão de adaptação, de encaixe com as novas contratações. E o cansaço também, né? Porque E a o gente vai cansaço. falar agora um pouquinho da final do Paulista, Gi. Como você destacou, Franca e Corinthians fizeram a final do Paulista. Eles jogaram 3 vezes em 6 dias. O Corinthians vinha de uma sequência de Sul-Americana, também jogando aqui em São Paulo. Então, o Corinthians, se eu não me engano, eles jogaram 6 ou 7 partidas em 11, 12 dias. 6 partidas, né? 3 pela Sul-Americana na sequência, 2 do pela Paulista. final do Paulista e agora esse jogo de sábado contra o SESI Franca. Em 2 semanas. Em 2 semanas. É muito jogo. Exato. Não só o volume, o cansaço, mas também As viagens. as A viagem pra viagens. Franca que desgasta. É isso que eu ia destacar. Eles estavam em Franca na quinta-feira. Exato. E aí voltaram, o SESI Franca veio junto para sábado disputarem o NBB Caixa. É muito cansativo. Precisa ter
até um certo condicionamento físico, alimentação, obviamente a comissão técnica do Corinthians e do Franca, né, tem tudo isso alinhado. Com certeza. Mas cansa, é bem cansativo, tem que levar isso em consideração também. Exatamente. Bom, só pra gente passar a régua aqui, Giovana, no nosso queridíssimo Campeonato Paulista, 88-67 no jogo 2, né, Franca fazendo 2-0 na série, venceu. E uma coisa que eu vou destacar, Gi, Franca, bicampeão, né? Venceu o título Sim. aqui em São Paulo contra o Paulistano na temporada passada, mas é o primeiro troféu que eles levantam no Pedrocão desde 2008. Então, a torcida fez uma festa, invadiu a quadra, nervos à flor da pele, comemoração que invadiu a madrugada. 13º título paulista para o Franca, um a menos que o Corinthians, que tem 14. Olha lá a rivalidade mais Você uma viu? vez. É uma cidade que respira basquete. Exato. Lá você sabe bem, né? Sim. Vizinho, de Ribeirão. Pertinho, né? Pertinho. É uma cidade que respira basquete. Ano passado ficou esse gostinho, né? Eles fizeram a festa, fizeram aquela famosa passeata na rua com um troféu. A torcida compareceu. Mas você jogar em casa, ser campeão em casa é uma outra história. A gente recebeu várias fotos no Twitter, no Instagram. Eu estava fazendo a transmissão e recebi muita foto dos torcedores mostrando o Pedrocão completamente lotado. Não cabia uma pessoa nem espremida. Então isso foi muito legal. O gostinho também é mais especial. A comemoração é especial. Exatamente. A gente lembra que o Franca, na temporada passada, venceu a Sul-Americana, venceu o Paulista e bateu na trave no NB Caixa, né? Perdendo a final para o Flamengo. Certo, Gigi? Certo, Laza. Vamos agora falar do basquete no mundo. A gente vai falar da bola laranja, do que está acontecendo em todo o nosso globo. Bora lá. Bom, Gi, no basquete no mundo, vamos falar do Pinheiros, né? Que se classificou depois de disputar a Sul-Americana na semana passada, lá na Argentina. Disputou a segunda fase lá em Santiago del Estero, na Argentina. Já foi pra lá, Gi? Nunca fui. Já Não. foi? Não, também não. não, né? Não, também não. Foram 3 jogos importantes para a equipe do Pinheiros. Perderam o último, né, contra o ciclista olímpico que estava jogando em casa, né? Time argentino Sim. também. Já estava classificado, mas valia o primeiro lugar do grupo. Né? Os outros 2 jogos ganhou com uma certa folga do Clube Malvin e também do Leones del Quipue. Assim que fala? Exatamente. Certinho? Exatamente. Se Douglas estivesse aqui, ia te corrigir no espanhol, mas é assim que fala. Mas está classificado, isso que Sim. importa. Mais um time brasileiro classificado. Exatamente. Depois que o Corinthians também se classificou na primeira semana, né, da Sul-Americana, venceu os 3 jogos aqui em São Paulo. E agora, Gi, o que acontece, né? O Pinheiros, como você disse, se classificou, garantiu essa vaga entre os 8 melhores que disputarão o quadrangular semifinal da competição. Que aí ela conta com o melhor colocado do grupo A, né? O Corinthians do grupo B, o Pinheiros do grupo C. E agora temos também no grupo D o Botafogo, que vai disputar nessa semana a partida lá em San Andrés, na Colômbia. Ou seja, podemos contar com 3 representantes brasileiros nesse quadrangular de semifinal da Sul-Americana. Muito legal. Exatamente. É um trabalho que, por exemplo, o Botafogo, que o Léo Figueiró vem fazendo espetacular, né? Assim, a gente vai destacar com certeza na semana que vem os jogos do Botafogo, mas o trabalho que o Léo fez na temporada passada no NB Caixa, o que ele fez no Carioca esse ano e vem fazendo nesse início, né? A gente lembra que o Botafogo não teve o Léo Figueiró nas 2 primeiras partidas, venceu Minas lá em Belo Horizonte e acabou perdendo o segundo jogo do NBB Caixa. Então, assim, o Jesse estava no comando por conta do Léo estar na seleção brasileira sub-17. Então, é um trabalho fantástico que ele vem fazendo, né? Colhendo os frutos, né? Foi o melhor técnico da temporada passada, vale destacar isso. Assumiu agora a seleção, categoria de base, né? Um trabalho fundamental que ele realiza. E é aquela velha história, é um técnico que para mim sabe enxergar o jogo, ele nem sempre precisa do melhor jogador, né, o top 3, digamos assim, ele sabe arrancar de cada atleta o melhor que ele tem para oferecer na sua posição e consegue montar sempre um grupo muito forte. Então o Botafogo também vem muito bem para essa temporada de NBB Caixa, tá só começando. Né? O Jesse também, o assistente dele, auxilia, tem a visão parecida, isso é importante também para manter a consistência. E vamos ver como a equipe do Fogão
vai se sair agora, essa semana, né? Semana, joga terça, quarta e quinta. Se você está escutando esse podcast na Exato. sexta, os jogos do Botafogo já aconteceram. Lembrando que nosso podcast é toda segunda-feira, às 5 da tarde, Giovana. Você já colocou no seu... Tem despertador no meu Não celular. perde nenhum, né, Giovana? Saiu o podcast, eu tô escutando. Voltando pra casa, eu pego um pouco o trânsito, né? Só então. que não, dá tempo de escutar tudo. Exatamente. Só para passar, então o Botafogo enfrenta o Salta da Argentina, o Nacional do Uruguai e o San Andrés, dono da casa, na Colômbia. Hoje, você quer a lista dos campeões da Sul-Americana, da história? Ah, eu quero. Os brasileiros, né? Os brasileiros. Vamos destacar os brasileiros? Vale lembrar que a competição começou a ser disputada em 1996. Você já era nascida? Eu tinha 3 anos. Tava nascendo, tava mal andando, Giovana. Bom, os brasileiros que foram campeões, Vasco, né, em 99 e 2000, 2 títulos para o Vasco, Uberlândia em 2005, Flamengo em 2009, Brasília em 2010, Brasília em 2013, Bauru em 2014, Brasília em 2015, Mogi em 2016 e o Franca, atual campeão, né, venceu a última edição em 2018. Legal essa sequência. Muito. Né? Será que Brasileiros conquistando o título. Quero mais um. Era legal. Então, isso é muito legal porque o brasileiro que ganhava o título da Sul-Americana ganhava a vaga automaticamente para a Liga das Américas, né? Só que agora a gente sabe que mudou, né? Porque a Liga das Américas agora virou a Champions League. Então a Champions League vai correr junto com a Sul-Americana. Antes era a Sul-Americana, acabava, começava a Liga das Américas. A Champions League começa na semana que vem já. Teremos inclusive um confronto Mogi e São Lourenço, né? A gente sabe da potência do São Lourenço, atual campeão da competição. O jogo em Mogi das Cruzes, acho que vale. A gente vai destacar muito isso na semana que vem. É um jogo imperdível. Eu estarei em Mogi. Não tenho dúvida. Vou lá para Mogi assistir esse jogo com toda certeza. Então, assim, agora é uma competição à parte. Então, acho que vale muito esse título para uma equipe brasileira. Imagina. E competição organizada pela Liga Nacional de Basquete, junto vale lembrar. Junto com a FIBA, né? Exatamente. A Champions. Eu acho legal esse intercâmbio. Acho que a Liga Nacional de Basquete está conseguindo realizar um trabalho muito importante quando a gente fala dessas competições. Envolve não só a chance que os brasileiros têm, né, de divulgar o seu trabalho, de divulgar o campeonato, de fazer esse intercâmbio com os times de outros países, contabilizar títulos, que também é super importante quando a gente fala do trabalho, enfim, até para correria, né, que todo mundo tem no dia a dia em relação ao patrocínio, enfim, envolve muita coisa, a gente sabe disso, é um trabalho importantíssimo. Mas fora tudo isso, é o intercâmbio. Hoje a gente fala tanto também sobre os estrangeiros, né, que jogam aqui no NBB Caixa, a valorização do atleta mesmo. Isso é fundamental. Os argentinos, quando a gente falou sobre a Liga de Desenvolvimento, o intercâmbio que acontece... Você demorou para falar, hein? Essa demorei. Então, estou super animada para esse início da competição e acho que é fundamental para o basquete, no geral. Muito bem. Gi, eu gostei muito da sua participação. Foi boa mesmo? Foi excelente. Eu espero que você volte mais vezes ao podcast. Eu sei que a sua agenda é lotada. Você fica muito longe de mim. Então, assim, quando você puder dar uma passadinha aqui, parar para conversar com a gente, eu vou ficar muito feliz. É só convidar. É só convidar? Você sabe, né, Lázaro? É só convidar. A gente está sempre à disposição. Amo falar de basquete. Minha primeira vez aqui no podcast. Adorei. Um bate-papo mesmo, super informal. Sim. Espero que o pessoal de casa goste. Melhorarei para os próximos. Muito bem. Gi, agora você não, né? Você e todo mundo que está escutando o podcast vai ficar com o X1, que é uma entrevista que eu fiz com o Duda Machado, novo jogador do São José. Ficou muito legal. Ele revelou altas histórias. Super curiosa. Nem quero falar mais. Aperta o play aí que eu tô super ansiosa para escutar o que disse Duda Machado. Vamos lá. Obrigado, Gi. Um beijo. Obrigada a você. Obrigada, gente. Bom, chegamos com o X1 aqui no território do NBB Caixa e eu estou ao lado de um dos grandes arremessadores da história do NBB Caixa, Duda Machado. Tudo bom, Duda? É um prazer estar aqui participando desse X1 com vocês. Sempre bom falar de basquete. Sempre, muito bom. Duda, aqui o intuito é a gente conversar de basquete fora das 4 linhas, né? Vamos falar da sua vida, vamos falar da sua carreira.
né? Eu queria que você contasse pro pessoal que tá ouvindo como que começou, como que surgiu o basquete, a bola laranja na sua casa, na sua vida. Cara, o basquete na minha vida sempre foi uma coisa meio que natural, porque tenho 2 irmãos mais velhos, numa diferença de 7 e de 9 anos, e eles jogavam desde cedo, então desde pequenininho eu já acompanhava. Meu pai foi jogador, meu tio foi jogador, medalhista olímpico, então já está no sangue da família há bastante tempo. E para mim foi uma coisa natural, eu sou muito feliz por causa disso, porque realmente o basquete já me proporcionou muitas coisas boas que eu acho que só o basquete conseguiria fazer isso para mim. Então por causa disso eu sou um felizardo. E aí você acabou de falar, né? Você falou da história dos seus irmãos, eu queria que você contasse como que você começou, né? Você é mais novo, o Marcelinho parou de jogar, né, atualmente, mas como que foi isso daí? Quando ele que te ensinou a dar os primeiros arremessos, você pediu pra ele, como que foi isso? Não foi ele, foi... Na verdade eu nem lembro quem me ensinou a dar meu primeiro arremesso, porque como eu falei, uma coisa natural, então eu com 2, 3 anos eu já estava... nos intervalos dos jogos deles, eu já estava com a minha bolinha embaixo do braço, torcendo, nem queria saber o placar do jogo, só queria saber o tempo, quando que ia acabar o jogo para entrar logo, para ter meus 10 minutinhos ali de glória no intervalo dos jogos deles. Então, depois comecei a fazer escolinha, primeiro no Flamengo com 6, 7 anos, depois eu me federei pelo Fluminense com 9 anos, se eu não me engano, e joguei no Fluminense dos 9 aos 19. E aí foi, como eu falei, uma coisa natural, foi acontecendo, e quando eu vi, eu já estava... com a carreira de jogador de basquete na minha frente, e eu agarrei com as 2 mãos. Quando que você acha que foi essa virada que você falou, agora é minha carreira, eu vou ser jogador também, seguir os passos da minha família? Eu acho que é quando você começa a treinar com o time profissional, né? Na minha época eu tinha 16 anos e eu comecei a treinar com o time profissional do Fluminense, que o Fluminense até então não tinha um time adulto, e montou quando eu tinha 16 anos e estava lá. E eu nem fazia parte do time, só que por ser muito fominha, meu pai era diretor do Fluminense nessa época, então eu só ia para casa com ele depois que acabasse os treinos todos das categorias de base, e o adulto era o último. Então eu ficava ali do lado de fora da quadra assistindo o treino, às vezes alguém machucava, e o Bial inclusive era o técnico, e ele me chamava para participar, e eu, sem condições nenhuma de estar treinando com eles, só atrapalhando o treino com certeza, mas estava ali. E a partir desse momento eu tive a certeza de que era isso que eu queria para minha vida, e aconteceu. Exatamente. Você falou uma palavra que eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero aqui comigo e com a galera. Beleza. Você se acha fominha? Você falou que você era fominha nessa época? Eu sou muito fominha. Sempre fui fominha, nunca escondi isso de ninguém, sempre tive com a bola embaixo dos meus braços, seja dentro de quadra ou fora de quadra. Eu ia para a escola com a bola embaixo dos braços, eu dormia abraçado com a bola, nunca tinha bichinho de pelúcia ou nada desse tipo, era bola de basquete, e por isso que eu falo que foi uma coisa natural. Muito bem, não, mas tem esse lado fominha bom, né, que você treinou pra isso, né, você vai chamar a responsabilidade pra você treinou pra isso. E aí, queria que você me falasse das suas inspirações no basquete, porque acho que quando a gente começa, a gente fala, nossa, eu vou querer ser esse cara. Quem que era a sua inspiração? Eu acho muito difícil alguém que gosta de basquete, que tenha idade aproximada à minha, não falar do Michael Jordan. Eu acho que ele é o ídolo máximo do esporte, independente se você tenha 10, 15, talvez hoje com menos idade você talvez não acompanhe tanto, porque você tem novos ídolos, mas dos 15, 20 anos até 40, 50 anos, eu acho que todo mundo acompanhou o Michael Jordan, tudo que ele fez pelo basquete, pelo Chicago Bulls. E dentro de casa eu tive uma inspiração muito próxima, porque tudo que o Marcelo conquistou na carreira dele, eu tive muito próximo, vendo as coisas que ele fazia fora de quadra para alcançar o que ele alcançava dentro de quadra. Então ele abriu mão de muita coisa. É um exemplo por tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, e por estar tão próximo de mim, eu aproveitei muito ter essa experiência passada para mim. Exatamente. Aí você fala dessa sua proximidade com o seu irmão, você conquistou títulos no Flamengo com ele, né? Eu queria perguntar como que foi isso daí para você, vivenciar isso dentro de quadra com ele, porque eu acredito que tem esse momento especial para você, né? Com certeza, foi um momento muito especial, foi a realização de vários sonhos ao mesmo tempo. Jogar vestindo a camisa do Flamengo, que foi o nosso clube de coração desde de criança. Eu, Marcelo e Ricardo, nós sempre fomos flamenguistas. E coincidiu eu já tinha jogado um ano antes no Flamengo, em 2003, 2004, a gente tinha sido vice-campeão brasileiro. E aí, infelizmente, acabou o time. Enfim, e em 2007, quando eu voltei para o Flamengo, coincidiu do Flamengo conseguir trazer o Marcelo também, que estava jogando na Lituânia. E acabou que a partir desse primeiro ano, em 2007, temporada 2007-2008, a gente já foi campeão brasileiro, foi vice-campeão sul-americano, campeão carioca.
Enfim, aí começou toda essa trajetória vitoriosa da equipe do Flamengo. E por a gente estar vivenciando isso com o Ricardo como fisioterapeuta do time também, e poder estar dividindo isso no dia a dia ali, nos treinamentos, fora dos treinamentos, a gente está compartilhando todas as experiências que a gente vivia dentro da quadra ali. Foi muito gratificante, como eu falei, foi a realização de vários sonhos, poder dividir isso com meus irmãos, poder ser campeão, poder usar a camisa do Flamengo, isso tudo juntou em um ano só. Você tem alguma história que você pode contar pra gente, assim, que né, não vai, você vai entregar nada, assim, mas uma história legal que envolva seu irmão, que envolva todo mundo? Tem algumas, né, cara? Tem algumas. Algumas não podem ser faladas, mas... Não, tem algumas engraçadas, assim. Já foram 6 anos jogando junto com o Marcelo no Flamengo, então a gente lembra de várias histórias. Eu lembro de uma que a gente jogando, acho que uma semifinal contra Joinville, lá em Joinville, no hotel. E na época era uma rivalidade muito grande, Flamengo e Joinville. E a gente, no dia do jogo, a gente almoçou no hotel e na hora que a gente estava subindo pro quarto, eu já estava deitado na cama para descansar pro jogo, pensando no jogo, e o Marcelo foi no banheiro, foi escovar o dente, enfim. Na hora que ele foi fechar a porta, ele bateu com a cabeça na porta, ele abriu o nariz, teve que ir pro hospital, tomar não sei quantos pontos, e isso tudo no dia do jogo. E não conseguiu descansar pro jogo, e a gente foi pro jogo, ele encontrou a gente no jogo, e não mudou nada para ele, porque com certeza ele deve ter feito uns 30, 35 pontos e a gente conseguiu buscar essa vitória que nos classificou para a final do... Não era nem NBB ainda, era o Campeonato Brasileiro. Vocês eram companheiros de quarto no Flamengo? A gente era companheiro de quarto, sempre. Oh, puta, ele e o videogame. Tá os 3 juntos. Quem joga melhor no videogame? É aquela história, eu vou falar que sou eu, se você perguntar pra ele, ele vai falar que é ele, mas era uma rivalidade boa também no videogame. A gente, muitas vezes, quando acabava os jogos às vezes começavam 8 horas da noite, a gente chegava no hotel 10, até jantar, tomar banho, não sei o quê, dava 11h30 da noite, ia pelo menos 4, 5 jogadores pro nosso quarto, a gente fazia campeonato de videogame, a gente jogava muito futebol. Jogava FIFA e ia até as 5 horas da manhã e a rivalidade era grande, era tão grande, tanto ninguém na quadra, queria perder. Ninguém queria perder, cara. E a gente ainda botava um dinheiro, então era bem legal. Uma época muito maneira. Isso aí é bacana. E aí você acaba a sua história no Flamengo, você tem a oportunidade de jogar contra o seu irmão. Queria que você falasse também de como que era, você fala dessa idolação, né? Você era um ídolo pra você enfrentar ele. Acho que o Marcelo no auge, acho que era difícil pra qualquer um enfrentá-lo, né? Por tudo que ele conseguia fazer dentro de quadra. E pra mim não foi diferente, eu acho que, como você falou, por ele ser meu ídolo, por ele ser meu irmão, isso tudo só aumentava ainda mais a dificuldade. Mas eu tentava encarar isso da melhor forma possível, tentava usar isso ao meu favor, porque por conhecer ele tão bem e por ser da mesma posição a gente se marcava durante os jogos, então isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Você já sabia o movimento que ele ia fazer alguma hora? Com certeza, sabia. Ele também me conhecia muito bem. E eu sou um jogador que eu gosto muito de falar durante os jogos com os adversários, não desrespeitosamente, mas falar com eles e talvez tentar tirar ele do... Aquele trash talk gostoso. O trash talk respeitoso. Exatamente. E com ele eu nunca troquei uma palavra. Nunca troquei uma palavra com ele, talvez por respeito, ou por ele também, por eu conhecer ele, saber que ele não gostava e talvez isso fosse instigar ele, então eu preferia ficar quietinho, porque eu sabia que se eu cutucar a onça com a vara curta ia ser complicado pro meu lado. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho, quando você jogou, 2 temporadas atrás, 3 na verdade, agora, né, você jogou no Bauru, você estava jogando com o número 3, você fez uma bola que ficou marcada no basquete brasileiro, né, uma semana depois que o Paulinho Boracino também tinha feito. Como que você pensou naquela hora, naquela bola? O que aconteceu naquela... O que passou na sua cabeça? É difícil falar. Na hora, eu só pensei em tentar fazer essa bola quando eu acertei o primeiro lance livre. Eu nunca, em momento nenhum, já tinha pensado nisso, não foi nada premeditado. Eu já tinha tentado fazer essa bola 2 anos antes, quando eu estava no basquete cearense, nos playoffs contra a Mogi, e não deu certo. E talvez pelo Paulinho ter feito essa bola, foi contra a gente, umas 2 ou 3 semanas antes, como você falou, e ter dado certo, talvez tenha aumentado a minha autoestima para tentar. Então, ainda bem que deu certo, porque é aquele tipo de bola que é difícil dar certo. E se dá errado, eu acho que todo mundo ia me cobrar, ia falar, porra, por que você fez isso? Você é maluco, não sei o quê, mas eu acho que isso sempre foi uma característica minha, durante toda a minha carreira, talvez tentar fazer uns lances um pouco inusitados, diferentes. Mas ainda bem que deu certo e foi muito importante pra gente. Foi muito bom. E você jogava com a número 3 em Bauru. Tem algum porquê? Algum jogador que era essa referência sua? Na minha carreira toda eu sempre fui camisa 10. E quando eu cheguei em Bauru, o Alex era camisa 10, então não tinha nem como brigar com ele pela camisa. E
Eu escolhi a 3 por causa do Allen Iverson, que é um ídolo meu também, que é um cara que eu sempre me espelhei, sempre gostei da vontade que ele botava em quadra e por tudo que ele fez, foi tantas vezes cestinha da NBA. As características talvez um pouco diferentes, por ele não ser tão chutador, ser mais penetrador mesmo sendo baixinho, mas eu sempre gostei muito do jogo dele e eu não pensei 2 vezes. Quando eu vi que a 10 não estava disponível, fui a 3. Agora você falou uma coisa que, né, a gente pode comentar também um pouquinho. Você jogou com o Alex. Quem que cobrava mais em treino, o Alex ou o seu irmão? De chamar o time ali pra... Vamos, né? Porque seu irmão, a gente sabe que também... Né, a gente tem uma foto emblemática no NBB, que é seu irmão e o Alex, assim. Então, se encarando, né? Sim, foi na rivalidade Flamengo-Brasília, na época era muito boa essa rivalidade. E o que você acha, assim? Como que foi pra você também? Porque a gente coloca, né, os dois também como um dos maiores jogadores do NBB. Eu também. Com certeza na história. Eu também. Bom saber disso. Você teve a oportunidade de jogar com os dois, né? Como que era também nesse treino? A cobrança do Alex também era parecida com a do seu irmão? Os dois são líderes natos, isso não tem dúvida. Tanto é que eles sempre foram líderes por onde eles passaram, independente se conquistaram coisas ou não. Acho que a carreira deles são muito vitoriosas. Mas cada um tem o seu tipo de jeito de puxar o time. Um é diferente do outro, mas os dois puxavam tanto e talvez se não tivesse os dois ali, eu acho que seria muito mais difícil para as equipes que eles passaram. Bom, pra gente encerrar aqui dessa parte de basquete, né, antes da gente falar de outros assuntos, vamos fazer um top 3. Você, né, como a gente acabou de falar, você jogou com vários jogadores que, se tivesse um hall da fama no NBB, que um dia quiser a gente vai ter, estarão lá. Eu queria que você colocasse top 3, já que você falou que você gosta do número 3 aí, do Allen Iverson, top 3 armadores que você jogou, top 3 alas e top 3 pivôs. Os melhores jogadores ao seu lado. Você tá me botando... Primeiro que são 19 anos já de basquete profissional, então é difícil lembrar de todos. Mas é difícil escolher só 3, né? Mas... Os 3 armadores, vamos começar pelos armadores? Ai... Deixa eu pensar aqui. Mas que eu joguei junto. Você jogou junto? Contra, você jogou junto. Só contra não vale. Só contra não vale. Tava do seu lado passando a bola pra você matar ali. Eu botaria primeiro o Fred. Além de ser um amigo pessoal, a gente conquistou muitas coisas juntos. E ele sempre... Desde a categoria de base, ele jogava no Fluminense também. Apesar de ser 2 anos mais velho que eu, eu subia de categorias, jogava com ele. E foi um cara que me ajudou bastante na minha carreira. A gente jogou junto em Macaé também. O Davi Rosseto também, que teve uma história recente comigo, apesar de ser bem mais novo, a gente jogou 2 anos juntos no basquete cearense e eu não conhecia ele antes de jogar com ele, e o que ele faz no dia a dia, aquele famoso treino invisível que a gente fala, ele realmente é espetacular, ele se dedica 110% pro basquete, pro time. E o terceiro, cara, deixa eu pensar aqui. Eu sei que você falou que de 3 armadores que eu joguei junto, mas eu vou botar no Valtinho, cara, porque é um cara que eu sempre me espelhei muito, é um cara que eu sempre falei que era fã dele. Infelizmente não tive a oportunidade de jogar com ele, mas fica aí ele no top 3 também. Muito bem, 3 alas agora pra você. O primeiro acho que é fácil de falar, meu irmão, não tem como não botar ele. Mais 2 alas, deixa eu pensar. Pode ser o Alex também, que é um cara sensacional. E agora já dificultando um pouco o lado do São José, vou botar 2 caras do mesmo time. O Leandrinho também é um cara espetacular por tudo que ele conquistou, não só no Brasil como fora, tanto na NBA como em outros lugares. Ele é um cara diferenciado também, então ficaria no top 3. Muito bem. Você consegue fazer um ranking desse aí pra você? Quem é melhor? Marcelo. Marcelo, acho que é essa ordem mesmo, Marcelo, Alex e Leandrinho. Muito bem. E esses 3 pivôs pra gente fechar esse 3 time pivôs? 3 pivôs. Pô, assim, de surpresa é difícil pensar em 3. Eu botaria o Baby, que foi um cara que jogou comigo 2 anos no Flamengo, um cara também, não só na parte de quadra, mas fora de quadra, um cara que também sempre puxava o grupo pra cima, um cara muito gente boa de ter no grupo. O Jefferson William, um cara que também jogou comigo já em Londrina, em 2002, 2003, a gente jogou uma temporada lá em Londrina juntos. Ele estava voltando dos Estados Unidos de moleque, ainda 19 para 20 anos. E o terceiro pivô, eu vou botar um argentino, aproveitando já que São José está apostando tá entrando nessa época agora de ter argentino aqui. 4 argentinos. Eu vou botar o Camerix, é um cara que jogou já pela seleção argentina, que teve uma passagem no Flamengo também, apesar de a gente não ter conquistado os objetivos que a gente tinha conquistado, que seria o título, a gente perdeu na semifinal, inclusive para São José.
Ele é um jogador excepcional, fora de série, grupo, e realmente eu aprendi muito com ele, apesar de ter sido só um ano. Muito bem. Pra gente fechar com chave de ouro essa parte de basquete. Agora, entrando um pouquinho na falar da sua vida, Duda, pra gente, né, encerrar esse papo aqui, tomar um pouco menos de chuva, a parte de lifestyle, né, que a gente sabe que você gosta muito, que é andar de skate, que é surfar, como você falou, que você teve né, você é do Rio de Janeiro, foi criado lá na Carioca da Gema mesmo. Queria que você falasse esse seu lado de skatista, seu lado de surfista, da onde que vem isso daí? Cara, pra falar a verdade, isso não é de família, porque ninguém na minha família anda de skate, ninguém surfa. O Marcelo até tentou uma época, mas não deu certo. Não deu zero. Matava mais bola. Com certeza. Mas é uma coisa que eu, desde criança, sempre gostei de surf. Eu acho que skate e surf talvez estejam um pouco relacionados. Eu acho que você está podendo, principalmente no surf, onde você consegue desfrutar da natureza ali, eu acho que isso é muito legal. Além de você, é uma coisa muito bonita você ver o desempenho de um surfista. Lógico que eu não surfo como um profissional, apenas um hobby para mim, mas a sensação de você subir numa prancha e a onda te levar é indescritível. Eu acho que só quem surfa mesmo sabe. E o skate também é legal. O tipo de skate que eu surfo é o skate que é até mais parecido com surf, que é o surf de asfalto que se chama. É long, né? Não, é um carver. É carver. É um skate mais molengão assim, não é de fazer muita manobra, mais de você dar rasgada assim, mais parecido com o surf. Você tem ídolos nos esportes? Claro, eu tenho. Tanto no surf como no skate. Não tem como não ser o Gabriel Medina no surf e o Bob Banquist no skate. Então são dois caras que estão aí já, apesar do Medina ser jovem, mas já está há um tempo aí sendo muito vitorioso, ganhando muitas coisas já. E o Bob Banquist, que tem a carreira toda também, como eu no basquete, como a minha família do basquete, ele é do skate desde pequeno, ele inventando várias coisas pro skate. Foi ele que inventou aquele salto gigante lá que desce da rampa lá, que só maluco que faz isso, porque tem que ser muito maluco, corajoso. Se ele te convidar a ceia naquela rampa lá ou não? Não subo nem lá pra assistir, cara, você tá doido. É muito alto aquilo lá, é muito íngreme, não tem a menor condição. No meu skate não tá nesse nível ainda não. Você gostou de que esses esportes vão ser olímpicos agora? Com certeza. É principalmente porque o Brasil se destaca muito, né? Então vai aumentar muito a chance de o Brasil subir um pouco no ranking, mas também por ser esportes que eu gosto, que fazem parte da minha vida, eu acho que eu fiquei muito feliz de ver que o skate e o surf estão entrando no calendário olímpico. Isso é muito bacana. Pra gente fechar aqui, pra acabar agora, Dudu, prometo pra você. Beleza. Fazer um bate-bola, que eu vou te fazer uma pergunta e você responde aí. Qual que é a sua série de TV favorita? Série de TV favorita? Big Bang Theory. Muito bem, gosto também do Sheldon. Seu lugar favorito no mundo? Arpoador. Ó. Qual que é o seu esporte favorito, tirando o basquete? Tirando o basquete. Surf. Muito bem. Sua cor preferida? Vermelho. Comida preferida? Churrasco. Seu melhor amigo? Meu melhor amigo. Pode ser meu filho? Pode ser seu filho, com certeza. Pedrinho. Uma palavra que defina Duda Machado. Alegria. Ó, aí sim. Duda, muito Fechou? obrigado. Obrigado mesmo, tamo junto, viu? Sempre um prazer estar falando com vocês aí, principalmente falando de basquete. Exatamente. Valeu. Um abraço. O NB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Caixa, Budweiser, Infraero, Nike e Penalty, e os apoios de Unisal, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Meu Deus!